Olá, nós estamos começando então a nossa terceira aula de História Moderna 2. E hoje a gente vai dar uma olhada, fazer um apanhado do que foi a geopolítica europeia e a configuração dos Estados modernos, especialmente do século XVI, mas de vez em quando a gente vai ter que ir até o século XV, para preparar justamente os conteúdos que a gente vai desenvolver sobre o século XVII, na França, na Inglaterra especialmente, né? Então a gente vai fazer uma visão geral do que era a Europa em termos geopolíticos no século XVI, um pouquinho no século XV. Bem, primeira coisa que é importante a gente destacar são duas perguntas, né, que vão sempre nortear os nossos trabalhos sobre a questão desses países na época moderna, né? Primeira pergunta: por que os estados não eram nacionais? E a segunda pergunta, que vai nos guiar nessa aula, será a por que eram estados modernos? É bem verdade que muitos livros didáticos, como vocês vão ver ao longo da vida de professores de vocês, vão fundir os dois conceitos, né? Vão chamar os estados modernos de estados nacionais modernos. Alguns, inclusive, só vão usar o termo estados nacionais. Essa nomenclatura ela é muito perigosa de ser usada, né? Apesar de ter alguma difusão em alguns livros didáticos, né? Por quê? A grande questão aí é que o aluno do ensino básico e do ensino secundário, ele pode se confundir com o conceito de nacionalismo, de Estado-nação, que é uma organização política que vai se consolidar no final do século XVIII e no século XIX, né? É bem verdade que alguns sociólogos olham para os estados europeus numa longa duração. Eu estou falando sociólogos, né? Especialmente um chamado Charles Tilly. Depois eu escrevo para vocês na sala do AVA o nome desse autor e até posso indicar alguma leitura se vocês tiverem interesse. O Charles Tilly, ele entende que os estados atuais que existem atualmente na Europa, eles foram moldados ao longo dos últimos 1000 anos. Então, para o Charles Tilly, os estados europeus eles vão sendo consolidados desde da Idade Média e para ele, portanto, essa longa duração, essa longuíssima duração, 1000 anos, é um processo razoavelmente lento, mas constante, de consolidação do que hoje nós entendemos como estados, né? O historiador normalmente não se sente muito confortável com essa perspectiva, né? Especialmente o historiador que trabalha com a história moderna, porque é importante fazer a distinção dessas organizações. E a gente vai ver na aula de hoje por quê, né? Por que que a gente não pode chamar de estados nacionais? Não é não poder, não deve, né? Não é útil para o pensamento e o desenvolvimento do raciocínio dos alunos de ensino médio e básico. Agora, com certeza eles eram estados modernos. Modernos naquele sentido que a gente já está falando desde a primeira aula, né? Modernos porque estão balizados, limitados pelo início do século, desculpem, pelo início da época moderna, que é século XV até o século XVIII, né? Então, é
muito mais confortável a gente usar esse termo estados modernos, porque ele tem uma utilidade, inclusive, para reforçar a questão cronológica, tá? Bem, aqui nós temos um mapa da Europa no século XVI. E aqui a gente vai fazer algumas reflexões sobre essas organizações territoriais aqui, né? Vamos começar pela região da Península Ibérica, né? A gente tem um processo de, de centralização política muito precoce em Portugal, como vocês sabem, né? Já no final do século XIV, Portugal já se consolida como um reino que a gente pode dizer que já tem características de um Estado moderno. A conquista de Ceuta, por exemplo, em 1415, já é resultado desse processo de centralização. É claro que existem outros elementos que vão fazer com que os portugueses tomem essa cidade aqui ao norte da África, que se chama Ceuta, mas, de qualquer forma, o que nos interessa pensar é que já é um Estado consolidado, já é um Estado moderno, no sentido que a gente está querendo dar aqui, em finais do século XIV e no século XV, né? Já a Espanha, nem tanto. A Espanha vai passar por um processo muito mais lento e longo de consolidação da sua unidade, né? Especialmente porque os espanhóis eles tiveram que enfrentar a presença muçulmana, assim como Portugal também, é verdade, mas Portugal conseguiu eliminar a presença muçulmana mais rapidamente. Eliminar não é bem a palavra, né? Neutralizar, talvez, é afastar o domínio político, mas comunidades muçulmanas continuarão vivendo tanto em Portugal quanto na Espanha, pelo menos na Espanha, até 1492, quando os reis católicos vão fazer várias ações que vão consolidar a unificação. Uma delas vai ser a expulsão dos judeus e dos muçulmanos do território espanhol, inclusive com a tomada do Reino de Granada, mas aqui ao sul, desculpem, mas aqui ao sul da Espanha, da atual. O Reino de Granada era o último baluarte da presença muçulmana institucional, digamos assim, né, na Península Ibérica. Então, 1492 é um ano simbólico, porque não só acontecem todas essas coisas, como também a descoberta da América. Então, para a história da Espanha, é um ano emblemático, né? Agora, temos que entender que o Reino de Castela é que é o grande articulador desse processo de centralização, né? Outros reinos, como Navarra, Aragão, eles vão estar associados a esse esforço, mas quem tem o protagonismo nesse processo, com certeza, a, é Castela, né? E essa unificação, portanto, ela vai estar muito relacionada a todos esses processos históricos que a gente mencionou aqui, né? Por outro lado, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Por outro lado, a gente tem a França e a Inglaterra, né, também consolidando as suas fronteiras, né, a definição do seu desenho de Estado ao longo do século XV. Vocês sabem que no século XIV houve um conflito muito de longa duração entre esses dois reinos, né? Que é a famosa Guerra dos 100 Anos, que dura mais de 100 anos, como vocês sabem, mas
que o que interessa é entender que são vários momentos de disputa que se arrastam por mais de 100 anos entre as duas coroas aqui, a coroa francesa e a coroa inglesa, né? E a gente também tem que levar em conta a região do que hoje nós chamamos de Países Baixos, ou seja, Flandres, Holanda, né, Luxemburgo, Bélgica também estão sob o domínio de Espanha, né, durante boa parte desse período. Não tem autonomia, portanto, que virão a ter lá no século XVI. Tá? Uma outra região que a gente também tem que falar um pouco é da Península Itálica. A gente tem os estados papais, né? Mas tem também alguns reinos e principados, como vocês podem ver aqui, como o Reino de Nápoles e algumas regiões são de influência espanhola, mais ao norte, ou então francesa. Então, muitas das disputas que a gente vai ver entre essas coroas, elas vão extravasar esses limites clássicos desses países e vão justamente margear todas essas regiões, como a Flandres, como a Península Itálica. Tá? Uma outra coisa que a gente fala pouco, mas que é importantíssima para a questão geopolítica da Europa no século XVI é a existência do Império Otomano. O Império Otomano ele coloca uma pressão enorme em vários desses países, né? E justamente somente quando a França consegue impedir, digamos assim, o maior avanço do Império Otomano na Batalha de Lepanto, é que a gente vai ver que essa ameaça continuará. Vocês sabem que o Império Otomano ele vai perdurar até o início do século XX. O Império Otomano ele só vai ser desarticulado com a Primeira Guerra Mundial, né? Então é uma longevidade muito impressionante que esse império vai ter, e ele é pouco mencionado, infelizmente, nos nossos livros didáticos e nos nossos estudos, né? Mas eu gostaria de deixar aqui essa menção, até para a gente perceber um, um elemento importante nesse equilíbrio geral que é a Europa. Eu não falei até agora de uma outra região muito complexa, porque a gente vai falar em seguida, que é a região do Sacro Império Romano Germânico. Tá? Vamos então lá ver o Sacro Império Romano Germânico, que é um capítulo à parte. Bem, o Santo Império Romano Germânico, ou Sacro Império Romano Germânico, como vocês queiram, né? No século XVI, ele tem uma marca muito grande de um imperador, que é o Carlos V. O Carlos V, vocês sabem, ele é rei também de Espanha, mas ele foi eleito, porque era assim que era feito no Sacro Império Romano Germânico, ele foi eleito pelos vários príncipes e principados aqui que formavam o Santo Império. Era um cargo, portanto, de eleição, se fazia uma eleição para se ter um imperador, e era um cargo vitalício, ou seja, ele ficaria nesse cargo até a sua morte. Mas não era hereditário, né? Ou seja, ao morrer o imperador, novamente os príncipes desses vários principados e reinos que formavam o Sacro Império Romano Germânico se reuniam e votavam, portanto, num novo imperador. Né? Por que o Carlos V é importante? Porque justamente a governação dele, né, a
atuação dele como imperador do Sacro Império Romano Germânico vai ser justamente nesse período extremamente complexo da história europeia, que é o período das reformas. Como vocês sabem, a reforma ela começa justamente aqui no Sacro Império, né? Lutero é um monge agostiniano que vai fazer a reforma, vai discutir a autoridade e o poder do papado sobre esses reinos, mas também sobre toda a lógica da religião, né? E vai ser aqui o palco dessa disputa, né? Por um lado, o Carlos V sendo o grande defensor dos interesses de Roma, da Igreja Católica, Apostólica Romana, e Lutero sendo apoiado por vários desses príncipes, não todos. Por exemplo, os reis da Baviera, em geral, ficaram alinhados aos católicos. Em outras regiões, como Wittenberg, Münster, etc., se aliaram se alinharam como protestantes, né, como aqueles que discutiam a autoridade do Papa e da Igreja Católica. Portanto, essas disputas aqui foram muito intensas, né? Por outro lado, a França também tinha muitos interesses nessa região, e o Francisco I, do qual a gente vai falar daqui a pouco, quando a gente for falar especificamente da França, ele vai fazer várias tentativas de anexação de vários territórios aí da região do Sacro Império Romano Germânico. Lembrem-se que essas disputas elas vão vira e mexe ser um grande elemento de fricção entre a França e a Alemanha. Se vocês lembrarem das aulas de história quando vocês ainda estavam no ensino médio, vocês devem lembrar que a unificação da Alemanha, que vai acontecer no final do século XIX, ela vai se consolidar com a vitória da Alemanha sobre a França, justamente disputando a região que era disputada por esses dois países, da Alsácia-Lorena, né? E a Alsácia-Lorena vai ser uma região que vira e mexe, vocês devem já ter ouvido falar em outros momentos, como, por exemplo, a própria eclosão da Primeira Guerra Mundial. Há um ressentimento, digamos assim, da França ter perdido esse território para a Alemanha, e esse ressentimento ele vai ressurgir na Primeira Guerra Mundial, depois na Segunda Guerra Mundial, ou seja, vai ser um elemento de fricção muito antigo nas relações desses dois países, né? Mas é importante vocês notarem que, primeiro, o Sacro Império Romano Germânico ele é uma região toda fracionada, como vocês podem ver aqui, né? Outra coisa importante é lembrar que essa unificação alemã só vai acontecer no século XIX, na segunda metade do século XIX, em 1876, ou seja, quase no último quarto, né, da, da, do século XIX. Portanto, é um processo muito diferente desses outros que a gente está vendo aqui no século XVI, de países como França, Inglaterra, Espanha, Portugal, né? Uma outra coisa importante da gente ressaltar nessa experiência do Sacro Império Romano Germânico, e especialmente nessa disputa que o Carlos V enfrentou contra os reinos e principados protestantes, foi a questão da paz de Augsburgo. Augsburgo é uma cidade alemã na qual foi assinado uma espécie de armistício, digamos, e nessa paz de Augsburgo se estabeleceu um princípio que a gente vai ver vai nortear não só a experiência dos reinos do Sacro Império Romano Germânico, como isso vai ser uma lógica que, de uma maneira geral, vai se espalhar por toda a Europa,
que é esse princípio que em latim está escrito aí, eu não sei falar latim, portanto, eu imagino que seja cuius regio eius religio, né? Que quer dizer, mal traduzindo de uma maneira célica, a religião do rei é a do reino, né? Ou seja, se consolidou na Paz de Augsburgo, em 1555, esse princípio. Se o rei ele é católico, como por exemplo o rei da Baviera, o reino será católico e seus habitantes deverão ser católicos. É claro que vai depender muito de cada um desses príncipes e reis se eles vão praticar uma ação de tolerância religiosa, ou seja, eles vão permitir que haja outras religiões ou não, né? E isso vai variar de reino para reino. Mas, de uma maneira geral, como a gente está vivendo no século XVI, como a experiência reformista ainda é muito recente e causa muita disputa, em geral, esses países, esses reinos não são muito tolerantes, né? Tem uma tendência à perseguição daqueles que não são os é, hegemônicos, né? Que não têm a hegemonia religiosa do reino, né? De qualquer forma, esse princípio é importante que vocês guardem como uma espécie de referência para outras coisas que vamos falar aqui ao longo da aula. Agora vamos fazer um estudo. Deixa eu tirar aqui se é possível tirar a minha imagem. Acho que não. Acho que dá para tirar a visualização da câmera. É. Então, rapidamente, enquanto a gente tira a visualização, talvez, mas isso não quer dizer que a câmera não continue gravando, né? Bom, mas de qualquer forma, só se vocês quiserem ver os slides do PowerPoint de maneira sem ser invasiva, como essa do vídeo, basta vocês irem na sala do AVA, que eu estou disponibilizando lá tanto o link da aula, ou seja, dessa aula que eu estou falando aqui, como também o próprio PowerPoint sem a minha narração, sem a minha intervenção, né? Então, se vocês quiserem olhar os detalhes do PowerPoint, vocês fiquem à vontade de verem lá na página do AVA. Bem, então o que a gente tem aqui? A gente tem que entender que a gente, em Portugal, a gente vai ter uma nova dinastia no final do século XIV, né, que vem com Dom João I, e essa nova dinastia chama-se Avis. A gente está mostrando aqui o Dom João II. Tá? Por que Dom João II? Porque ele é o rei que está encaixado cronologicamente com os reis católicos de Espanha. Como vocês estão vendo aqui, Fernando e Isabel, os reis católicos. Né? Nesse processo, as monarquias ibéricas, a gente tem em Portugal uma monarquia consolidada, portanto, desde o final do século XIV, e aqui ao longo do século XV, essa dinastia ela se consolida, se fortalece, inclusive magnificamente no reinado de Dom João II, que é um reinado fundamental no processo de expansão marítima ou expansão oceânica, como a gente usou esse termo na aula passada, que nessa época ainda não chegou ao Oriente, né? Mas que vai ter um desenvolvimento significativo no Atlântico com a consolidação de interesses econômicos poderosos, né? Na exploração da África, da costa africana e do Atlântico africano, né? Do outro lado,
O casamento de Fernando e Isabel, os famosos reis católicos, vai ser que é o casamento entre os reinos de Castela e Aragão, né? Esse casamento, com essa fusão entre Castela e Aragão, vai consolidar, vai dar uma fortalecida muito grande no processo de unificação do Reino de Espanha, né? Agora, é verdade que aqui os reis católicos eles vão ter alguns instrumentos muito poderosos, né? de, de ação, de coerção, para que haja a unificação. Especialmente o grande instrumento de centralização monárquica que a Espanha vai desenvolver é justamente a Inquisição, né? O papel da Inquisição é fundamental para a gente entender que o Reino de Espanha pôde usar forças políticas poderosas para fazer a sua centralização. Por quê? Especialmente porque os reinos que vão compor a monarquia espanhola, eles tinham muita autonomia. Pra vocês terem uma ideia, o casamento de Fernando e Isabel tinha uma cláusula que dizia que se um morresse antes do outro, seu reino específico teria que rediscutir essa aliança, né? Rediscutir essa possibilidade de continuar unificado. Então, essa consciência da sua autonomia é muito poderosa na Espanha. E a gente pode dizer que até o século XXI, até os dias atuais, a gente percebe isso, né? É muito comum a gente ver referências a, a movimentos de independência do País Basco, que fica aqui nessa região mais ao norte da, da Espanha, ou mesmo da Galícia, que é essa região aqui, norte, noroeste da Espanha, né? Ou mesmo da Catalunha, famosa Catalunha. Essa é a mais famosa, né? O Barcelona, o time de futebol, né, tem uma série de ações e atitudes em prol, né, da ideia de separação da Catalunha. As línguas faladas nessas regiões que a gente mencionou, País Basco, Galícia, Catalunha, são diferentes da língua de Castela. Aliás, o espanhol, a língua espanhola, como a gente fala, né, ela não existe. Na verdade, o que a gente fala é o castelhano, é a língua de Castela, que foi imposta como uma língua nacional, uma língua que faz com que todos falem essa língua obrigatoriamente. Mas regionalmente, várias dessas unidades, elas existem, né, e falam as suas línguas locais. Então, é muito. Esses elementos ainda são muito visíveis na Espanha, né? E a grande força, a grande arma de unificação da Espanha foi, com certeza, a ideia de que a Espanha formava um reino católico, né? E por ser um reino católico e por ter a Inquisição e por ter uma prática de intolerância religiosa de qualquer outra manifestação religiosa que não a católica, fez com que esse país desenvolvesse uma ideia bastante reforçada nos livros didáticos de que ser espanhol é ser católico é ser espanhol, ou seja, a chave da unidade espanhola vai ser a religião católica, né? Isso é fundamental da gente entender nessa experiência histórica. Portugal também vai ter Inquisição, como vocês sabem, mas Portugal, a Inquisição ela vai chegar um pouquinho depois. A Inquisição espanhola é de 1492 e em Portugal a Inquisição só vai se instalar em 1536, e isso depois de muita discussão, né?
já, portanto, no governo de Dom João III. A gente já tinha outras, outros reis, né? É, que não esse Dom João II que a gente está mencionando aqui no século XV. Então, apesar do papel da Inquisição ser poderosíssimo em Portugal, ele não tem o mesmo, como podemos dizer, a mesma função, né, que a Inquisição teve em Espanha, ou seja, essa função unificadora, centralizadora, eh, um reforço da autoridade do rei sobre outras regiões, né? No caso de Portugal também, você tem o reforço da autoridade do rei, mas não nessa lógica de predominância regional de uma região específica sobre outras, né? Vou voltar aqui. Bem, já no século XVI, portanto, a gente vai ter uma nova situação aqui, né? Filipe II, que sucede ao Carlos, que era o Carlos V, que nós falamos lá no Sacro Império Romano Germânico, e se não me engano era Carlos I, né, na Espanha, né? Vocês sabem, só para a gente deixar isso claro, os reis eles têm esse número em função daqueles que existiram antes deles, né? Então, se você tem, por exemplo, você nunca teve um rei com nome Francisco, naquele país especificamente ele vai ser Francisco I, né? Portanto, Carlos V é isso. Ele é Carlos V porque ele é o quinto Carlos que é imperador do Sacro Império Romano Germânico. E ele é Carlos I em Espanha porque ele é o primeiro Carlos, rei de Espanha, né? Então essas coisas às vezes deixam a gente meio confusa. A gente vai falar, inclusive, com a União Ibérica, uma outra coisa. Esse Filipe II, que a gente está vendo aqui, esse senhor de queixo estranho, ele vai ser Filipe I de Portugal, né? Já já vamos explicar por quê. Mas só para por quê? Porque no caso de Espanha, ele é o rei Filipe, é o segundo rei com o nome Filipe que existe. Já no caso de Portugal, nunca tinha havido nenhum rei chamado Filipe, então ele lá, quando assumiu a coroa portuguesa, tinha o título de Filipe I. Depois a gente volta a falar disso daqui a pouquinho. Bom, então a gente tem uma Espanha que a gente está vendo que está num processo de unificação, né? A gente viu que os reis católicos são muito importantes lá no século XV nesse processo. O Carlos V também é importante, mas o Carlos V, como vocês devem ter notado, é um sujeito que está muito envolvido com questões mais gerais, né, europeias, e com o seu papel de imperador do Sacro Império Romano Germânico, né? E a gente tem o Filipe II. O Filipe II ele vai ser fundamental nessa consolidação da hegemonia castelhana, né? Ele vai ser o grande autor do fortalecimento do poder de Castela sobre todo o território hispânico. A gente tem que lembrar que Filipe II governa no auge da exploração dos recursos de metais, né, de prata e ouro, especialmente prata, das Américas, da América, especialmente México e o Peru, né? Ele, portanto, é um grande responsável, né, pela, pela, pelo uso, né, sistemático desse poder econômico que também se transforma num poder político, né? Ele tem um papel decisivo naquilo que a gente falou para vocês no início da aula, da contenção do avanço do Império Turco, né?
em 1571, com a Invencível Armada, a frota espanhola que vai ter um papel fundamental na Batalha de Lepanto, né? Também Filipe II, em 1580, vai anexar Portugal. Vocês lembram que Portugal teve uma crise de sucessão, né? O rei Dom Sebastião ele morre sem deixar herdeiros, ele morre ao ir lutar com os muçulmanos no norte da África, na famosa Batalha de Alcácer Quibir. Ele morre ou desaparece, essa é uma lenda em torno dessa batalha. Mas o que interessa a gente aqui agora falar é que Portugal ficou sem um sucessor direto do Dom Sebastião. Seu tio, ele vai assumir a coroa, mas ele já é um senhor, um cardeal, né? Ele não vai ter uma longa vida, ele até pede autorização ao Papa para se casar, ele é um religioso, né? Cardeal de Portugal, também é inquisidor-geral da Inquisição Portuguesa, né? Uma figura, portanto, fundamental, e é rei durante 2 anos, de 1578 até 1580, mas antes que chegue a autorização do seu casamento, ele morre. Ele já era um senhor bem velhinho, né? Quando chega a autorização. De qualquer forma, ele não também deixou herdeiros, né? E o Filipe II era primo do Dom Sebastião e tinha direitos de sucessão. É claro que havia outros candidatos à sucessão em Portugal, houve uma certa disputa, mas o poder de Filipe II se impôs, é claro, e com isso, em 1580, começa a famosa União Ibérica, aquele fenômeno de dominação, de anexação de Espanha sobre Portugal, que vai durar até 1640, quando há a restauração, ou seja, quando Portugal se separa de Espanha. Tá? Então serão 60 anos, praticamente, de domínio espanhol sobre Portugal. Tá? E quem começou isso foi Filipe II, e como eu disse, quando ele foi coroado rei de Portugal, ele vai ser coroado Filipe I. Então tem que tomar muito cuidado na hora que vocês ficarem lendo sobre esse período da história, porque você tem que lembrar que o Filipe I de Portugal é o Filipe II de Espanha. O Filipe II de Portugal é o Filipe III de Espanha. Então, os Filipes aí têm que ser bem vigiados para a gente saber com quem a gente está tratando quando fala deles, né? É, O Filipe II também é o grande articulador da organização do Império Colonial, na América, com certeza, mas também nas Filipinas, ou seja, também no Oriente, né? No período de Filipe II, que se consolida toda a estruturação de organização colonial, né? É claro que, mesmo antes do Filipe II, já no final do século XV e início do século XVI, a Espanha era mais articulada em relação a uma série de procedimentos de domínio colonial do que Portugal, a princípio, será. Porque Portugal está muito preocupado com a questão do Oriente, né? Está investido muito no final do século XV e início do século XVI nesse esforço de dominação no Oriente. E já a Espanha não, a Espanha ela vai ter muito, muito cuidado na estruturação do seu domínio colonial, especialmente na América, né? O Filipe II também vai ter um papel importante na tentativa de controle dos Países Baixos. A gente falou isso lá no início da aula, né? A Espanha vai tentar
interferir, especialmente na região dos Países Baixos, que tinham se convertido ao calvinismo, que é uma das religiões protestantes oriundas, portanto, da Reforma Protestante, que primeiro foi feita por Lutero, pelos luteranos. Né? E também tentou submeter a Inglaterra de Elizabeth I. Primeiro eles tentaram um casamento entre eles, né, entre a Rainha Elizabeth I e Filipe II, mas a Rainha Elizabeth I não aceitou, né, essa condição. E em seguida os espanhóis tentaram pela força tomar a Inglaterra. E aí tem um episódio bastante interessante da história mundial, digamos assim, porque de fato a Inglaterra nessa época não tinha capacidade, em termos de recursos, de se opor a uma invasão que a Espanha promovesse contra ela. Aqui houve um evento muito fortuito, né? Muito desconcertante, que foi a, o naufrágio da maior parte da Invencível Armada, daquela grande frota que a Espanha tinha, que já tinha se destacado, como a gente mostrou aqui, na guerra, na Batalha de Lepanto, né? Mas quando eles se dirigiram em 1588 para dominar a Inglaterra, houve uma tempestade furiosa no Canal da Mancha e a maior parte da Invencível Armada foi a pique, foi a fundo, foi ao naufrágio. Né? Então foi uma das maiores derrotas da Espanha, e eles gostam de dizer que é uma derrota que não foi pelo homem, mas sim pela natureza. Né? De qualquer forma, é importante a gente notar que a grande potência europeia no século XVI é a Espanha. Né? Isso às vezes a gente esquece por vários motivos. Primeiro, porque a gente vê tortamente a história, né, e pensa em Inglaterra ou a França como as grandes potências que elas virão a ser, mas não no século XVI. Né? E até mesmo um certo preconceito que existe em relação aos espanhóis. E também porque muito da produção historiográfica que a gente trabalha é uma produção historiográfica ligada, relacionada à Inglaterra e à França. Então, muitas vezes, essa dimensão da importância de Espanha se oblitera, se esconde, né, num discurso nacionalista de alguns historiadores. Se bem que há quem estuda essa época moderna sabe que isso é uma grande bobagem, né, que a Espanha é, com certeza, a maior potência europeia do século XVI. A França, por outro lado, deixa eu tirar aqui para. Ela tem muitos problemas. Né? Ela tem um processo de centralização, com certeza. Né? É resultado do processo da Guerra dos 100 Anos. E, com certeza, o grande nome desse processo de unificação vai ser o Francisco I, que vai governar de 1515 a 1547. O Francisco I vocês conhecem do livro didático. Desde pequeno vocês já devem ter ouvido falar no Francisco I. Existe um texto que é sempre referido, né, sobre a questão do Tratado de Tordesilhas, por exemplo, né, que foi assinado entre Portugal e Espanha, e o Francisco I teria contestado o Tratado de Tordesilhas, fazendo a famosa pergunta: onde está o testamento de Adão que diz que o mundo tem que ser dividido entre Espanha e Portugal? Né? Então, o rei que profere essa, essa frase é justamente o Francisco I de França. Né?
ele faz uma série ele consegue estabelecer uma série de anexações, de consolidar um desenho básico do que é a França, como vocês podem ver aqui pelo mapa, né? Mas é importante ressaltar que a política externa do Francisco I bateu várias vezes com a do Carlos V. E a gente já viu que o Carlos V tinha uma ação muito forte, especialmente no caso da própria Espanha, como rei de Espanha, mas também como imperador do Sacro Império Romano Germânico, né? Então, apesar do Francisco I ter conseguido alguns avanços internamente no processo de centralização da França, por outro lado, a gente vê que, do ponto de vista externo, não é tão feliz, né? Como fora em outras instâncias, né? Agora, a França tem um problema sério, que é o seguinte: a França, ela viveu logo depois de Francisco I, ou seja, especialmente no período da regência da Caterina de Médici, né? Um processo muito complexo e tenso de guerras religiosas, né? Que vai atrapalhar imensamente o processo de centralização francês, né? Por isso que a gente está dizendo aqui um retrocesso da centralização francesa às guerras religiosas. O que aconteceu? Né? Ao contrário da Espanha e de Portugal, em que houve um claro alinhamento das monarquias com a religião católica, né? No caso da França, os huguenotes, os protestantes, eles oscilaram entre serem aceitos e serem rejeitados ao longo do século XVI, né? E a gente vai ver coisas muito contraditórias acontecendo, como, por exemplo, o Edito de Tolerância, em 1562, que definia, por exemplo, que o protestante tinha que ser respeitado, né? e, e devia ter a sua autonomia, né? Mas também a gente vai ter reações violentíssimas aos protestantes, como, por exemplo, o massacre da noite de São Bartolomeu, que está retratado aqui nesse quadro, né? Uma das filhas, um dos filhos, a menina, a princesa Margot, da Catarina de Médici, ela vai se casar com esse Henrique aqui, que vai ser o Henrique IV, mas que na época era só o Henrique de Navarra, né? E nas bodas de casamento, eles vão. É uma festa, né? Então vão convocar toda a população para essa tal festa de casamento. Por quê? Porque a Margot era católica, né? E o Henrique de Navarra era protestante. Então seria um casamento simbólico dessa capacidade que a França teria de aliar os católicos aos protestantes. Acontece que nas bodas, justamente nas festas após o casamento, a gente vai ver essa cena terrível que vocês estão vendo aqui, de um massacre deliberado, né, violentíssimo, que ocorreu na cidade de Paris, na noite de São Bartolomeu, que é 24 de agosto de 1572. Né? É... Não apenas foram mortos os protestantes todos que estavam nesses festejos, muitos tinham sido convocados e estavam desarmados e não esperavam ser atacados pelos católicos, né? E até mesmo Henrique de Navarra, ele quase morreu nessa noite, porque era o noivo, né? Estava fazendo as suas obrigações de núpcias quando os
os católicos entraram nos aposentos da Margot e dele e disseram que o iam matar, né? Conseguiram poupá-lo porque ele se converteu ao catolicismo naquele momento portanto, sobreviveu ao massacre. Depois ele vai fugir, vai retornar ao protestantismo e por vários outros motivos que vão acontecer, porque os filhos da Catarina de Médici eles vão sucedendo no trono francês e vão morrendo envenenado. Várias coisas terríveis acontecem nessa sucessão. E aí, quem acaba tendo o direito de suceder é o Henrique, que vai ser o Henrique IV de França, né? E essa que é a grande questão, porque aí ele tem que voltar a se converter ao catolicismo e ele tem essa blague, essa frase famosa atribuída a ele, não se sabe se é verdade ou não, mas é a ele atribuída, que ele diria que Paris vale bem uma missa, ou seja, que para ter Paris, para ser rei de França, ele aceitava, né, ser novamente católico. O que a gente pode tirar dessa história toda, né, é que a religião ela vai ser um elemento bastante complexo e traumático para a história francesa do século XVI. E com certeza ela vai ser um obstáculo significativo ao processo de unificação da França, né? O próprio Henrique IV ele vai criar leis, éditos que vão dar aos protestantes não só o direito de se organizarem, como o direito de se armarem, né? E dando até uma grande autonomia a essas comunidades, né? E isso lá no século XVII a gente vai ver que vai ter um preço, vai cobrar o seu preço, e que só vai poder ser superado graças ao reinado do Luís XIV, né? Mas, portanto, isso é muito importante vocês notarem, aquilo que parecia ser uma toada, um caminho de unificação que foi dado lá pelo Francisco I, no início do século XVI, perdeu-se, né, em meados desse mesmo século, por conta dessas disputas religiosas, dessas guerras religiosas que se desenvolveram em França. Lembrando apenas que um dos eventos que a gente pode relacionar com essas questões de guerras religiosas francesas é a própria invasão do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro ele foi tomado pelos franceses no século XVI, que fundaram a França Antártica, justamente ligados a essa tradição huguenote, né? O grande articulador dessa ideia era o Coligny, que inclusive vai dar o Villegagnon, que vem aqui tomar o Rio de Janeiro, vai dar esse nome, Coligny, ao forte que vai fixar a presença francesa no Rio de Janeiro, o Forte Coligny, né? Coligny, aliás, que vai ser morto nessa noite de São Bartolomeu, ele vai ser defenestrado, ou seja, vai ser jogado pela janela do palácio. Ele era um grande defensor do protestantismo, né? E vocês conhecem a história da presença francesa no Rio de Janeiro. Eles vão acabar sendo expulsos pelo Estácio de Sá, mas de qualquer forma é uma página desse período aí das guerras religiosas que a gente gosta sempre de mencionar, tá? Já a Inglaterra também, assim como a França, tinha passado por um processo da Guerra dos 100 Anos, né? É claro que o palco das batalhas da Guerra dos 100 Anos, em geral, era lá na França, não aqui na Inglaterra. Mas, de qualquer forma, a Inglaterra também teve alguns obstáculos no seu processo de unificação, né? Especialmente
por um outro fenômeno que ocorreu no final do século XV, que foi a Guerra das Duas Rosas, a guerra entre duas casas de nobres disputando a coroa da Inglaterra, né? A casa de York e a casa de Lancaster. Cada uma delas tinha uma rosa como representação, por isso o nome Guerra das Duas Rosas, né? Essa guerra foi violentíssima e causou uma mortalidade muito grande entre os nobres ingleses, né? Essa nobreza enfraquecida, ela, afinal de contas, no processo dessa guerra entre York e Lancaster, quem acaba saindo vitorioso é uma outra casa, é a casa Tudor, a dinastia Tudor. A dinastia Tudor ela vai ser fundada, portanto, sob os escombros da Guerra das Duas Rosas. O fundador da dinastia é o Henrique VII, tá? Pai do Henrique VIII, que é esse senhor que está aparecendo aqui, né? Muito famoso. E vai ser o Henrique VIII o grande mentor do fortalecimento da Inglaterra, né? Primeira coisa que a gente tem que saber é que a Inglaterra é essa região aqui, né? Mas a gente tem que perceber que outras regiões são importantes para a gente entender o que a gente chama de Reino Unido, né? A Escócia ela foi autônoma sob a dinastia Stuart, que é posterior à dinastia Tudor, tá? Apesar de ter sido invadida pelo Henrique VIII. Então tinha uma relação muito complexa entre Escócia e Inglaterra, né? O País de Gales foi anexado pelo Henrique VIII, né? Essa região aqui, tá? E a Irlanda, ela vai ser também, ela vai ser sempre, ela tem uma relação muito complexa com a Inglaterra, porque ela é uma espécie de possessão feudal da Inglaterra, desde o século XII, né? O Henrique VIII foi rei de Irlanda, né? Foi coroado rei de Irlanda, mas durante a Reforma, né, a Irlanda ela vai se alinhar ao catolicismo. Aqui a Escócia vai se alinhar à Igreja Presbiteriana, o País de Gales e a própria Inglaterra vão se alinhar ao anglicanismo, né? Anglicanismo esse que foi fundado por esse senhor aqui, o Henrique VIII, né? O Henrique VIII ele vai fundar a Igreja Anglicana numa crise com o papado, né? O ato de supremacia é uma afirmação da Igreja Anglicana, né? Do anglicanismo. A história é complexa, a gente tem que falar um pouquinho mais para vocês entenderem esse esquema, tá? Eu vou ali no próximo. A gente precisa falar do Henrique VIII sobre os casamentos dele, porque isso tem reflexo direto na questão da Igreja Anglicana, né? Esse imbróglio que a gente vai ver existir em relação aos casamentos de Henrique VIII, ele é fundamental para a gente entender a Igreja Anglicana, o surgimento da Igreja Anglicana, né? Então a história, resumidamente, que vocês já devem conhecer, o Henrique VIII ele se casou com a Catarina de Espanha. A Catarina era a filha mais nova dos reis católicos. Ela, na verdade, foi prometida e se casou com o irmão mais velho do Henrique VIII, que era o Arthur, que era o herdeiro do trono de Inglaterra. Mas o Arthur e a Catarina se casaram ainda muito jovens e o Arthur era muito jovenzinho e muito frágil em termos de saúde. E ele acabou morrendo. E houve uma suspeita de que
o casamento não tinha sido consumado, ou seja, que o rapaz não tinha condições físicas de ter realizado a consumação do casamento. Daí houve o pleito do Henrique VII, do pai do Henrique VIII e do Arthur, para que se anulasse o casamento da Catarina com o Arthur, para justamente poder a Catarina se casar com o Henrique, né? E por que a importância desse casamento? A gente tem que lembrar que era estratégico do ponto de vista geopolítico a aliança entre Espanha e Portugal, desculpe, entre Espanha e Inglaterra. Então esse casamento era uma questão importante. A gente tem que lembrar do papel, da importância da Espanha nesse momento. A gente falou agora há pouco justamente sobre isso. A gente falou sobre o poderio de Espanha. Então, ter uma rainha relacionada à Espanha era um elemento de aliança muito importante, né? Então, aí vocês podem falar, mas se ela era viúva, se o rapaz tinha morrido, por que não podia casar com Henrique VIII? Porque havia uma interdição da Igreja Católica que se houvesse um casamento consumado com o irmão, o cunhado não podia casar. Era uma espécie de tabu, de proibição que a igreja fazia naquela época, né? Portanto, foi importante fazer a anulação desse casamento para que pudesse, então, Henrique VIII se casar com a Catarina. Acontece que desse casamento só se gerou uma criança, só se gerou Maria. Na verdade, a Catarina ficou grávida 8 vezes, mas com exceção da Maria, todas as outras crianças morreram ou nasceram mortas, né? Morreram muito pouco tempo depois de nascer ou nasceram mortas. Portanto, só Maria saiu desse casamento. Com o tempo, depois 8 gravidezes passaram-se e tudo mais, o Henrique VIII começou a se interessar por outra mulher, que é a Ana Bolena, e ao mesmo tempo a Catarina não tinha mais condições de dar nenhum herdeiro homem para o Henrique VIII, então começou-se o próprio Henrique VIII colocar em dúvida se a Catarina tinha de fato se casado com ele sem ter tido o seu casamento consumado com o seu irmão, né? Isso, é claro, vira uma questão complicadíssima, uma disputa terrivelmente dolorosa, especialmente para Catarina, que dizia que não tinha consumado o casamento. O Henrique VIII vai mandar um pedido a Roma para que o seu casamento com a Catarina seja anulado. Roma não vai aceitar essa proposição, inclusive porque o Papa é parente da Catarina, né? É ligada à coroa espanhola. E aí o Henrique VIII, sob esse pretexto, ele faz o rompimento com a Igreja Católica e funda a Igreja Anglicana, na qual ele é o chefe religioso, é o Papa da Igreja Anglicana, né? Antes desse imbróglio todo se desenvolver, ele faz um casamento secreto com a Ana Bolena, em 1573. Finalmente, em 1574, a rejeição da Catarina de Aragão, né? E do casamento com a Ana Bolena, o Henrique VIII tem uma filha que é Elizabeth, essa senhorinha aqui que está aqui representada, né? Maria é essa aqui e a Elizabeth é essa aqui. Depois a Ana Bolena é acusada de trair o rei, ela é acusada e decapitada por adultério em 1516. E o Henrique VIII vai casar muitas outras vezes, são 6 esposas no total, né? E é importante a gente perceber que o Henrique VIII é uma encarnação do príncipe de Maquiavel, né? Essa figura do rei que consegue consolidar o poder político e o poder religioso, que exerce essa autoridade sobre todo o reino e que exerce esse poder de centralização, inclusive do poder religioso,
né? Mas a sucessão do Henrique VIII é complexa. Ah, sim, porque depois dessas duas meninas, da Maria e da Elizabeth, nos outros casamentos ele consegue apenas mais um filho, que é o Eduardo. Então o Eduardo é o seu herdeiro, digamos assim, direto, depois de sua morte. Só que ele também, assim como o tio Arthur, o Eduardo, também não tinha uma saúde muito boa e não resistiu muito tempo. E ele era uma criança ainda, tinha lá finalzinho da infância e início da adolescência, ele acaba morrendo, né? Ao morrer, sucede a sua irmã mais velha, que é a Maria, né? E imagina, a gente tem um reino com a nova religião, que é a religião anglicana. De repente, a sua rainha é uma católica fervorosa. Lembrem-se que Maria I é filha de Catarina de Aragão, filha de, de- dos reis católicos, neta, portanto, dos reis católicos, né? Então, foi uma situação extremamente delicada e tensa no reino, essa autoridade da Maria, mas ela acaba morrendo também, o reino dela é muito o reinado dela também é muito curto, que ela acaba tendo um câncer no útero e morre. E, finalmente, então, a gente tem a Elizabeth I, que é a filha do segundo casamento do Henrique VIII com a Ana Bolena, né? A Rainha Elizabeth, essa sim, tem um reinado muito longo, vocês podem ver, de 1559 até 1603. É um reinado bem extenso, né? E ela vai, com certeza, consolidar o que o pai fez nos anos anteriores, né? Ela vai reforçar o ato de supremacia, ou seja, ela vai reforçar a proximidade da coroa com o anglicanismo, né? Ela vai consolidar o absolutismo, o poder absoluto, né? E é no reinado dela a tal vitória sobre a Armada Espanhola em 1588, que a gente sabe que foi um golpe de sorte, mas de qualquer forma a fama ficou para ela, né? A Elizabeth, portanto, vai ser muito responsável por essa consolidação desse projeto do Henrique VIII e especialmente do anglicanismo. Agora, há um problema que vai ser, depois a gente vai explorar isso ao longo do curso, que vai ser a sucessão dela. Ela não se casa, né? Inclusive ficou conhecida como a Rainha Virgem, se bem que dizem que não era bem o forte dela essa história, mas ficou com essa fama. E ela é, vai não vai deixar sucessor direto, né? E quem vai assumir a coroa é um parente próximo que vem de uma outra dinastia, que vem de outra família, que é a família Stuart, que reina a Escócia, né? Então a gente vai ver aí um problemaço, né? Que vai estourar numa crise bastante importante em meados do século XVII. Mas isso a gente vai guardar o suspense para as próximas aulas, só entender esse contexto do século XVI, que vai ser o preâmbulo das coisas que vão acontecer no século XVII. É importante, então, notar isso, que a Rainha Elizabeth ela faz uma série de, de contribuições para o desenvolvimento do poder absoluto na Inglaterra, mas também ela é uma grande responsável pelo que virá a acontecer ao não ter é, engendrado, né, no seu ventre um sucessor direto, né? Bem, terminando aqui, algumas perguntas que a gente tem que enfrentar, né? O que há de comum, então, entre os estados da Europa Ocidental no século XVI? Né? O que a gente pode ver
a partir do que a gente está estudando aqui, o que a gente pode ver como resultado, né? Bem, uma coisa que é importante a gente notar é que a centralização do poder monárquico, ela não é dada da noite para o dia. Ela não acontece de repente. Na verdade, a centralização é um processo muito longo e muito específico em cada região, né? A gente pode dizer que é uma progressiva centralização do poder monárquico. Ela não acontece imediatamente, ela tem um tempo de desenvolvimento, né? Portanto, esses estados estão em construção nesse período, no século XVI. Tá? Eles não estão dados ainda. Então, o Estado moderno, aquela pergunta que a gente falou lá no início da aula, né? Eles nem podiam ser considerados ainda Estados nacionais porque, de fato, ainda estão ali engendrando a sua identificação, né? Uma outra coisa que vocês devem ter notado também é que a gente tem uma fragmentação territorial e jurisdicional, ou seja, você tem, tudo bem, o Reino de Espanha, mas também tem a Espanha interferindo na história política do norte da Itália, ou dos Países Baixos, ou no Sacro Império Romano Germânico. A França, a mesma coisa, interferindo no norte da Itália, no Sacro Império Romano Germânico, ou seja, você tem. é, não há uma continuidade, né, necessariamente desses reinos. Você pode ter reinos próximos, né, mas também distantes, né? Você pode interferir distantemente. A Espanha interferia nos Países Baixos e assim por diante. Então é importante a gente notar que essas soberanias, assim como os próprios estados, estão em formação. A gente tem exemplos clássicos são o Filipe II de Espanha, Filipe I de Portugal, né? É, o próprio Henrique VIII, sendo rei também da Irlanda, tendo interferência na Escócia, anexando o país de Gales e vários outros exemplos desse naipe, né, desse tipo. Então, sim, são soberanias também em formação. E uma outra última coisa muito importante, que eu acho que ficou muito claramente definido aqui na aula, é que religião e política estão completamente fundidos nesse período. E essa fusão, esse entrelaçamento, essa mistura, né, ela marca a história desse período, né? E, e isso é que é importante a gente entender essa expressão, identidade confessional das monarquias. O que quer dizer isso, né? Confessional. É essa ideia de que determinadas religiões vão ser associadas a determinados reis ou reinos ou monarquias, né? O caso da Espanha com o catolicismo, o caso de Portugal com o catolicismo, a França balança, né? E essa balançada confessional atrapalha muito a história francesa, né? A Inglaterra com o anglicanismo e luteranismo e outras igrejas protestantes, o Sacro Império Romano Germânico, né? Os próprios Países Baixos, alguns alinhados ao protestantismo, outros aliados ao catolicismo. Então a gente já viu que a questão da religião é uma questão que não vai ser possível de ser separada do entendimento político desse período, né? Então, essas três ideias eu queria que vocês deixassem bem consolidadas na cabeça de vocês. Eu
deixei também na sala do AVA uma leitura que eu acho que vai ser muito importante, especialmente para esse item aqui, né? Que é um artigo de um professor da Unicamp, Rui, que fala sobre a confessionalização na época moderna. Então, acho que isso talvez ajude vocês a entenderem melhor o que, que a gente está querendo dizer aqui. Tá bem? Então, por hoje a gente fica aqui na nossa aula, ok? Muito obrigada pela atenção e até a próxima.